Leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide-vos também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Deus não é nosso devedor. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é tu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos operários de última hora. Todo mundo sabe, em resumo, do que se trata. Um homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Alguns foram contratados logo de manhã. Trabalharam, portanto, o dia inteiro, debaixo do sol quente. À última hora, por volta das 5 da tarde, o patrão contratou ainda outras pessoas. 1 hora, das 5 às 6. No momento de pagar, o patrão deu a todos o mesmo valor. Um dos que aguentaram o dia inteiro de trabalho se queixa, mas o proprietário lhe disse: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata, isto é, um denário? Daí vem em português a palavra dinheiro, o equivalente na época a uma jornada de trabalho. Trata-se do salário mínimo do dia. Essa é a parábola, mas o que Jesus quer nos ensinar com ela? Antes de tudo, temos de entender que o Senhor usa parábolas porque quer que meditemos. Qual é, afinal, a vantagem da parábola? É poder colocar-se no lugar dos personagens. Se o padre diz uma verdade em termos abstratos, Deus é generoso e dá o céu. O fiel pode até aprendê-la conceituadamente,
mas é grande a chance de ele entrar por um ouvido e sair pelo outro, isto é, ficar sem fruto espiritual. Com a parábola não é assim. Uma parábola nos toma pela mão, introduz-nos numa cena, numa história. Aqui em particular, podemos escolher quem seremos, se o patrão, se os operários da última hora. Olhando, porém, mais fundo, vemos que a parábola de hoje tem um propósito. Como se vê pela fala mesma de Jesus, o de nos colocar no papel dos operários chamados a hora-prima, que trabalharam o dia inteiro sobre o sol escaldante e se queixam de ser recompensados como os outros. Essa parábola é para todo católico que passa a vida amando e servindo a Deus, conquista o céu, mas encontra lá um sem-vergonha que passou a vida inteira no pecado, mas converteu-se nos últimos momentos. Qual seria a nossa atitude se levássemos para o céu o mesmo homem que ainda somos na terra? De inveja? Essa é a tristeza que o Senhor nos quer ajudar a matar dentro de nós. Devemos ter consciência e alegrar-nos com isso, de que Deus, bom e gracioso, dá a certas pessoas a que não nos dá a nós. É generoso mais com uns do que com os outros, sem por isso deixar de ser sumamente generoso com todos. O invejoso compara-se com o vizinho e se entristece por ver que o outro tem o que ele não tem. Trata-se de uma tristeza realmente pecaminosa, quando é consentida, ou seja, quando se admite deliberadamente por causa das bênçãos recebidas por outros. Torna-se mais grave quando, além disso, se converte em indignação contra a Deus, por ele, o autor daqueles benefícios. A parábola nos previne, pois, contra a armadilha da inveja. Se, porventura, sentirmos uma ponta de tristeza com os bens alheios, não consentimos, antes, pelo contrário, aproveitamos para combatê-la com uma sincera ação de graça a Deus, que foi tão bom com o nosso próximo. Fujamos da inveja, como fujamos de qualquer tentação sexual, ao soar o primeiro alerta antes de haver espaço para o consentimento. Em segundo lugar, temos de reconhecer que se sentimos invejas como o assalariado de primeira hora, é porque no fundo vemos a Deus como nosso devedor e sua recompensa como o justo ordenado de nossos serviços. Ora, Deus não nos deve o céu, porque nós não o merecemos. Foi Ele que, livre e generosamente, nos prometeu dar pelas boas obras que com a sua graça tivermos feito. Se Deus dá o céu a quem trabalha só uma hora, demos graças por ele ter-se digno dar-nos o mesmo pelo nada que é trabalhar o dia todo. Todos os que entrarem no céu lá entrarão por pura misericórdia de Deus. Contemos, pois, a graça do Senhor, que dá a todos um tempo para trabalhar em sua vida. Afinal, amar e servir a Deus é dever nosso, é dar o que Ele merece. Na verdade, Deus merece um amor infinito. Por isto é uma honra, uma graça, um privilégio muito grande que Ele nos tenha concedido. Ainda nessa terra, poder amá-lo e servi-lo, isso mostra a gratuidade que deve inspirar nosso serviço a Deus. Por que servirmos? É porque queremos chegar ao céu e evitar o inferno? Sim, pode ser um dos nossos motivos, mas o principal deve ser porque Ele é infinitamente bom e digno.
de ser amado acima de todas as coisas. É como diz aquela poesia do século XVI: mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é bom, e não é pelo salário que devemos amá-lo e servi-lo, mas porque ele é digno em si mesmo de ser amado sobretudo e servido em tudo. Ainda que não houvesse nada após essa vida, teria sido já uma grande graça e privilégio tê-la vivido para amar a Deus generosamente. Ora, se só isso já seria uma enorme recompensa, que dizer então do que sabemos com certeza pela fé? Deus tem um céu preparado para nós. É muito mais do que jamais poderemos merecer. Tê-lo como nossa herança, riqueza e descanso. Terminamos aqui mais uma liturgia diária. Aguardo você para amanhã estar rezando conosco a oração da noite, a quaresma de São Miguel Arcanjo, e para estar acompanhando nosso canal por todos os conteúdos que ainda vão sair. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.